Irmãos, amigos, que nesta manhã, ou à tarde para você, ou à noite para você, possa chegar esse vídeo desse canal com uma porção da palavra do Senhor que trata sobre o assunto da ansiedade. A ansiedade por ser um assunto tão em evidência nos últimos dias, e muitos têm estado nessa correria, nesse dia a dia assim que não dá tempo nem de considerar a solução, considerar algo que possa ser feito, e muitos têm ficado até perdidos nesse assunto. Mas quando essa porção do Salmo 127, no versículo 1 e 2, ali o salmista expressa isso. Ele diz, em primeiro lugar, se o Senhor não edificar a casa, ele fala, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, ele fala, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão das dores. Então, quando nós vamos considerando essa porção, você vê que ali, quando você for lá ler o Salmo 127, você vai entender. Era alguém que não estava colocando em primeiro lugar o Senhor. Não estava colocando em primeiro lugar aquilo que deveria ser em primeira mão na sua vida, que era buscar o próprio Senhor Deus. Então, quando nós vamos vendo isso, nós vamos lembrando também que Jesus, quando falou lá, em Mateus 6, depois você pode ler lá também, lá ele também fala, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Então, primeira parte, a primeira solução, a primeira promessa que tem para aqueles que estão ansiosos é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou, conforme já tinha dito lá desde o Antigo Testamento, aonde não era tão ansiedade ainda, que era o assunto da Bíblia, né? Jesus ainda não tinha vindo para dizer isso, mas já lá esse salmista reconhecia que ele tinha que buscar a Deus em primeiro lugar e que as outras coisas depois seriam acrescentadas. Quando, nesse tempo nosso de agora, Jesus falou buscar em primeiro lugar, ele transmitiu que era para buscar o seu reino e a sua justiça, que era ele mesmo. Então, nesse canal, como nós temos buscado Jesus e a sua obra, nós sabemos que buscá-lo, conforme temos começado a fazer, estamos colocando ele em primeiro lugar. Ele é as primícias da palavra e ele precisa passar a ser a primícia na sua vida. O que é buscar as primícias? Que falava tanto lá no Antigo Testamento. Quando você for verificar no livro de Levítico, já se falava das primícias. As primícias, as primeiras colheitas, os primeiros animais, tudo que é primeiro. Então, se isso for perdido de vista, e foi perdido ao longo das eras, o Senhor quer recuperar isso agora para nós. E Ele quer falar para você nessa manhã. Busque em primeiro lugar, continue buscando em primeiro lugar Jesus e a sua palavra. Busque conhecê-lo, continue buscando a compreender as palavras dele, porque é pouco tempo aqui, não dá para fazer isso, mas você pode buscar, você pode se empenhar em conhecer, se você já não conhece.
Mas eu creio, porque o que tem chegado até a mim são pessoas que nunca ouviram o Evangelho. E isso é muito precioso. Muito. Quero te dizer que é muito precioso. Você que ainda não estava interessado no Evangelho e tem passado a se interessar, é muito precioso para Deus isso, né? E uma ressalva que é preciso ser feito, que mesmo aquelas pessoas que, como o salmista, corria muito e a ponto de levantar de madrugada e só ir dormir muito à noite, não é que deixasse o próprio Deus de vir e fartá-los com aquilo que eles necessitavam, mas só que era penosamente que eles recebiam e que eles conseguiam a sua tarefa do dia ser administrada, e era com muito penosamente, era com muita cansaço e fadiga, que é o que nós temos visto agora. Então, não é que Deus não fizesse, Deus não desse a eles aquilo, mas ele disse assim, aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Então, não é que Deus vai deixar de dar, mas como você tem começado a entrar nesse amor, você tem começado a amar esse Deus, nós vamos começar também a fazer parte, né? Desse, aos seus amados, ele dá enquanto dormem. E quando nós vamos no Evangelho, quando Jesus, lá em Mateus 6,33, ele fala desse assunto, ele fala assim, buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. E ele também promete, e no demais as coisas serão acrescentadas. Mais uma vez, a promessa de Deus é que sempre Ele dá. Ele dá. O que Ele quer trazer ao teu coração nesta manhã é a forma que Ele dá. Ele dá no seu descanso. Ele dá da maneira que Ele te dá e você tenha um ganho naquilo que você está recebendo, porque não vai ser penosamente. Você vai obter de uma forma tranquila, de uma forma mais sossegada, porque você tem perdido a tranquilidade, tem perdido o seu sossego, porque você tem buscado, tem corrido muito à sua maneira. E nessa manhã, nessa porção, é para que você ganhe uma maneira tranquila, sossegada, obtendo todas as coisas que você necessita. Porque Ele sabe das coisas que são necessárias. E Ele nunca retirou isso da sua palavra. Mas a promessa e a receita que Ele quer te dar é a maneira que você vai receber essas coisas das próprias mãos dEle. Então, que nessa manhã você possa receber esse descanso para a sua alma em conhecer que na palavra dele ele promete que ele vai te dar sim, mas que você possa conhecer a maneira com que e de que forma ele vai te dar, que é a forma dele e não a nossa. Amém?